Olá, vamos iniciar nossos estudos sobre John Forbes Nash Jr. Ele nasceu em 1928 em Virgínia, Estados Unidos, e mesmo acometido de uma esquizofrenia, não fez com que isso fosse impedimento para ser considerado uma das mais brilhantes mentes da matemática. É válido destacar que ele começa sua vida acadêmica com o ingresso no curso de Engenharia Química, no entanto, ele acaba indo para a matemática, onde tinha mais feição pela geometria e pela economia. Nash, ele ganha o título de doutor pela Universidade de Princeton aos 21 anos de idade. Vale destacar também que ele ganhou o Prêmio Nobel em Economia em 1994, e a ele foi feito, em sua homenagem, o filme Mentes Brilhantes, em 2001, o qual foi ganhador de vários Oscars. Nash, ele era uma figura bem autêntica, bem emblemática, e ele conseguiu revolucionar mais de 150 anos da história da economia. E ele até ia contra algumas ideias de alguns gênios daquela época, principalmente de Adam Smith. Nash, ele modelava matematicamente a realidade, através da busca de formas de equilíbrio entre pensamentos, entre interesses conflitantes, encontrando formas de comportamento humano para o fim de seus benefícios. Suas teorias influenciaram várias questões, vários comércios mundiais, as relações trabalhistas, nacionais e até mesmo a história da evolução. Na sua dissertação, no seu doutorado, a tese do seu doutorado, foi aplicada um dos mais emblemáticos estudos de Nash, que justamente foi o equilíbrio de Nash, com base na interpretação da teoria dos jogos de John Neumann, em 1944. Essa teoria dos jogos, ela fazia uma comparação entre o comportamento humano nessas relações pessoais e até comerciais com o comportamento das pessoas nos jogos. Então, eles dividiam em jogos cooperativos e jogos não cooperativos. Os jogos cooperativos consistiam na tomada de decisões que seriam melhor para o ser individual, como também para o grupo. Como é o caso de empresas, por exemplo, que estariam indo mal, não estariam aguentando continuar no mercado sozinhas e decidem se juntar com outras empresas, fazer essa fusão para que elas pudessem liderar o mercado. Então, isso é um grande exemplo desses jogos cooperativos. No entanto, os jogos não cooperativos consistiam em decisões que as pessoas deveriam tomar ao fim de oferir vantagens a favor de seus adversários ou seus concorrentes, para que esses mostrassem seus interesses acima dos deles. Vale destacar que o que explica muito esses jogos não cooperativos é justamente o dilema dos prisioneiros, onde duas pessoas são presas e é dada a elas no interrogatório a oportunidade de dizer que o seu comparsa tinha cometido o crime para que um pudesse ficar livre e o outro pegasse 10 anos. Como também é dado alternativas diferentes, onde se os dois falassem que o seu comparsa seria o criminoso naquele determinado crime, os dois pegariam 5 anos. E se nenhum falasse, os dois pegariam 1 ano cada. No entanto, de acordo com Nash, a melhor oportunidade, a melhor coisa a se fazer nesse momento seria realmente confessar, visto que não se saberia o que a outra pessoa iria fazer naquele caso concreto e a tendência seria que aquela pessoa pensasse no seu individual. Como bem dito até agora, Nash ele fez grandes contribuições e o que nos trouxe a principal teoria dele, que é a conhecida como equilíbrio de Nash. Basicamente, vai se tratar de um modelo matemático que vai resultar que a melhor decisão obtida é quando todos fazem o que é melhor para o grupo e não para si mesmo. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Eu e João, nós somos presos e vamos ter aqui 4 opções. Vamos dizer que ou a gente confessa, ambos confessam, e daí nós pegaríamos 3 anos cada, ou ambos negariam e pegaríamos 2 anos cada, ou eu confessava e pegava apenas 1, e se João chegasse a negar, ele pegaria 10 anos, um exemplo, e vice-versa.
Ainda que seja contraditório, a melhor estratégia aqui que o indivíduo no grupo tem que escolher para se auto-beneficiar é aquele que também vai beneficiar o grupo. Porque, veja, nesse exemplo aqui, não confiando no outro, até porque cada um tem seus motivos egoístas, né, para pensar apenas em si, mas qual seria o melhor? Confessar, porque logo eu não sei a reação do outro, então eu iria beneficiar o grupo. Eu confessando, eu iria beneficiar também o outro. Então, nesse caso aqui, como é que pode se aplicar essa teoria na economia? Em específico, por exemplo, no mercado brasileiro. A gente sabe que há uma certa competitividade no mercado, né? Na economia, você precisa fazer de tudo para sobreviver. Então, todos tentam usar a estratégia de dominância, certo? Aquela que onde eu tenho que dominar para poder lucrar mais, para poder ter mais resultados. Porém, quando se aplica a teoria de equilíbrio de Nash, significa que a melhor forma de garantir resultados positivos é se todos decidirem em grupo. Mudando agora, então, sua estratégia unilateral. Aquilo que eu faria só por mim, eu faço também em razão de algo coletivo. Assim, basicamente, todos iriam ganhar. E como é que isso beneficia, então, os economistas, né? Quando eles entendem que existe uma colaboração entre as empresas, por exemplo, em relação da definição de preços, de como o mercado pode variar, como os governos eles projetam esses investimentos, entre outras situações, então eles podem sim, nesse caso agora, prever as melhores estratégias para cada negócio. Então, basicamente, é mais ou menos assim que funciona o equilíbrio de Nash. Olá, dando continuidade aos estudos, pode-se dizer que John Nash, sendo o expoente do equilíbrio de Nash, instituiu um grande marco na economia mundial com a adoção da sua teoria do equilíbrio de Nash. Fato este que foi utilizado por grandes empresários, políticos, CEOs e todos os tomadores de decisões que vocês possam imaginar. O equilíbrio de Nash, ele apresenta vantagens e benefícios a respeito de determinados pontos quando aplicado na economia, tais como decisões de compra e aquisição de empresas, decisões de direcionamento para investimentos na bolsa, modelo de investimentos clássicos e modelo de investimentos em criptomoedas, abordagem de público-alvo e perfil de propaganda, elaboração de respostas rápidas e eventos não programados. Outra coisa que se pode dizer é que, nessa perspectiva, observa-se que o equilíbrio de Nash e a adoção de estratégias que beneficiem a pluralidade do mercado, desvirtuando-se de ideais egoístas que determinados jogadores ou agentes que se sobrepõem no mercado, quando atendidas as especificidades e as exigências do mercado, atendem princípios constitucionais do direito empresarial, tais como a vedação da concorrência desleal, a inteligência na livre concorrência e também alguns princípios do direito econômico, como a economicidade, em razão da celeridade que o equilíbrio de Nash pode ocasionar quando adotado em alguns cenários, e também o princípio da eficiência no direito econômico em razão das grandes contribuições e da eficácia em que o equilíbrio de Nash traz para os resultados de muitas coisas que possam ser fluídas na economia. Olá, professor. Sou Caio Borges Luiz da Silva e vou falar um pouco sobre o equilíbrio de Nash aqui no Brasil. Sou aluno do 9º período noturno 2. Pois bem, de uma forma resumida, pois minhas colegas já devem ter falado um pouco sobre o assunto, o equilíbrio de Nash seria uma forma matemática proposta por John Nash, na qual partes integrantes, empresas integrantes de um mesmo sistema econômico seriam beneficiadas por não alterarem unilateralmente seu tipo de estratégia comercial, sua estratégia econômica. Para que o equilíbrio de Nash seja possível, é preciso que cada empresa escolha o melhor para si, de sua perspectiva, mas de uma forma conjunta, de uma forma geral, essas escolhas possam gerar a competitividade entre as empresas, fazendo com que o sistema econômico gire de uma forma melhor, de uma forma mais igualitária, em nosso país, o que proporciona que grandes empresas, empresas
de porte elevado, multinacionais, que vêm para o Brasil, não necessariamente se sobreponha às empresas menores, o que possibilita a não existência, né, de um mercado predatório, né, o que afasta um pouco ou diminui essa possibilidade, não é? E em nosso país é possível, mesmo que seja um pouco difícil, não é? Envolva muito trabalho, muita persistência, é possível que empresas menores estejam também aí lutando para encontrar o seu espaço no mercado econômico, não é? A teoria de Nash, a teoria do equilíbrio, proporciona para a economia do Brasil, do ponto de vista macro, né, do ponto de vista geral, uma verdadeira estabilidade, né, uma verdadeira forma de proporcionar a competitividade e a oportunidade para a maioria ou a maior parte das empresas. Mesmo que nos outros países, né, em algumas partes de outros lugares do mundo, né, essa filosofia, esse pensamento não seja aplicado de maneira consciente, né, ele se mostra muito eficaz. Eu estive pesquisando aqui e nos locais em que essa filosofia, que essa perspectiva é utilizada em vários países do mundo, né, ela vem dando certo, vem proporcionando aí meio que um capitalismo, né, uma forma de entendimento do mercado segura, né, para todas as partes. Uma empresa que produz bastante, mas que vende também bastante e que proporciona que outras vendam, né, e coloque o preço acessível às pessoas, não existe aí unicamente um monopólio único, né, dos meios de produção e do material produzido pelas empresas. Do ponto de vista jurídico também é algo muito bom, é algo que proporciona ao nosso país, como o próprio nome da teoria diz, realmente um equilíbrio, né? Atraindo assim possíveis investidores, né, de capitais de outros países que visam no Brasil crescer e obter melhorias quanto ao crédito e quanto aos lucros, né, do investimento que vão ter, como também proporcionar aos brasileiros, né, na forma de iniciativa de nossos próprios cidadãos aqui do Brasil, a possibilidade de crescimento e a possibilidade de participação no mercado financeiro como um todo, né? Ninguém altera unilateralmente, todos alteram juntos e isso proporciona um mercado mais forte.